Vamos estudar todas as informações relacionadas a tecido ósseo. Esse tecido, ele ainda faz parte do grupo dos tecidos que nós denominamos de conjuntivos. Exatamente porque os tecidos conjuntivos apresentam matriz extracelular, células variadas e fibras proteicas como características gerais. No caso do tecido ósseo, ele tem uma particularidade da sua matriz extracelular se apresentar calcificada, diferente dos outros tecidos conjuntivos que, na maioria das vezes, a composição do material extracelular é um material viscoso ou fluido. O tecido conjuntivo ósseo, ele apresenta uma característica de ser vascularizado e bastante inervado e apresenta também células especializadas para fazer a manutenção da sua matriz e da composição das suas estruturas. Em relação às funções que são atribuídas ao tecido ósseo, podemos dizer que é o principal tecido constituinte do esqueleto. Por esse motivo, tem a função importante de realizar sustentação e suporte, principalmente das partes moles do corpo, e também proporcionar apoio à estrutura dos músculos esqueléticos. Quando forma as caixas ósseas, vai proteger órgãos vitais, como é o caso, por exemplo, da caixa torácica, que protege coração e pulmões. E, além de todas essas funções, o tecido ósseo ele é o local em que vai haver o armazenamento do tecido hematopoético, o tecido mieloide, que é exatamente conhecido como medula óssea vermelha, local de produção da maior parte das estruturas do tecido sanguíneo. E o tecido ósseo também é um depósito de íons, como por exemplo o cálcio e o fosfato, que vão fazer parte da estrutura calcificada do tecido, mas que também vão ser lançados na corrente sanguínea para fazer parte de metabolismos orgânicos. Em relação a formatos ósseos, os ossos eles podem ser classificados em ossos chatos ou achatados, como é o caso, dos ossos que formam a estrutura da nossa caixa craniana, os ossos longos, como o fêmur, por exemplo, e todos os outros órgãos que formam os nossos membros superiores e inferiores, os ossos irregulares, como é o caso das vértebras, os ossos curtos, como é o caso daqueles que compõem o tarso e o carpo, os ossos que fazem parte dos pés e das mãos. E nós temos também os ossos denominados sesamoides, como por exemplo a patela, que é o osso do joelho, que na verdade é uma ossificação de um tendão. Especificamente falando sobre o tecido ósseo, vamos falar um pouquinho sobre os seus componentes. Primeiro, relacionar a matriz óssea, a sua composição e a função relacionada ao tecido. Então, a matriz óssea extracelular, como já foi dito, ela é mineralizada e os íons de fosfato e cálcio eles vão estar formando cristais de hidroxiapatita, que é uma composição que, na verdade, vai ser envolvido por uma membrana de hidratação. Além dos íons que vão manter a rigidez da matriz, essa matriz ela vai ser composta também por fibras de colágeno do tipo 1, que vão conferir a essa matriz uma resistência necessária para que o tecido ósseo seja relacionado à estrutura de sustentação. Quando o osso é esponjoso, ele vai apresentar cavidades que nós denominamos de trabéculas ósseas. Quando o osso é compacto, a matriz ela vai apresentar canais por onde vão passar os vasos sanguíneos e as terminações nervosas, e esses são denominados sistemas de Harvey ou sistema harvesiano. Mais à frente nós iremos ver como esse sistema ele consegue se distribuir ao longo do osso compacto. Então, para que a gente possa entender todas as estruturas da matriz, a matriz óssea, ela tem uma aparência de ser um tecido morto, mas é um tecido vivo, com alto potencial de renovação. Essa matriz é onde exatamente os íons vão estar presentes. No osso compacto, essas cavidades são as denominadas trabéculas e os canais de Harvey,
que é por onde nós vamos ter aí a passagem de veias e artérias e também de terminações nervosas. E é a partir desses canais de Harvey que nós vamos ter a formação das lamelas que vão dar origem ao tecido ósseo compacto. Dando sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre as células que formam o tecido ósseo. Então, nós vamos encontrar 4 tipos de células específicas, além dos fibroblastos, que são as células mais generalizadas dos tecidos conjuntivos. Então, as primeiras células são as osteogênicas, que vão se diferenciar para gerar osteoblastos, que ao se tornarem adultas, se transformarão em osteócitos, e além dessas, nós temos também células com características particulares que são denominadas osteoclastos. Em relação às células osteogênicas, ou também chamadas de osteoprogenitoras, essas células, elas são células que ficam em repouso, na verdade são células de reserva de renovação e que elas são estimuladas para renovar o quantitativo de osteoblastos e para garantir a produção da matriz óssea. Então essas células, elas são células adultas tronco, na verdade são os mesênquimas do tecido ósseo e que vão estar prontas para fazer a reparação do tecido quando ele precisa fazer um crescimento secundário ou quando ele precisa realizar uma reparação de fraturas. Essas células, elas são as mais superficiais. Elas ficam na parte mais externa da estrutura óssea. No caso dos osteoblastos, são as células que nós chamamos de células jovens e de intenso metabolismo. Que metabolismo é esse? Os osteoblastos, eles vão ser responsáveis pela produção das fibras de colágeno e também participar da mineralização da matriz óssea. Então, aqui nós podemos visualizar os mesênquimas ou células osteoprogenitoras, que são as células tronco adultas, que renovam as estruturas das células ósseas. Nas extremidades das trabéculas e também dos canais haversianos, é onde nós vamos encontrar os osteoblastos. São células mais achatadas e, como já foi dito, de intenso metabolismo, para a produção e manutenção das fibras de colágeno e também para auxiliar na manutenção da matriz calcificada. Além dessas duas, existem também os osteócitos. São as células denominadas adultas ou maduras e que vão ficar localizadas, fixas em regiões denominadas lacunas, ou podemos também chamar de osteoplastos. Essas células, elas são células de baixo metabolismo e apresentam a função de realizar a manutenção da matriz extracelular somente na parte regional onde a célula está localizada. Elas apresentam pouca quantidade de retículo endoplasmático rugoso, exatamente por conta desse baixo metabolismo que os osteócitos vão apresentar. Então, aqui nós temos a matriz óssea e na matriz, espaços em que ela não se deposita, que são as lacunas ou osteoplastos. Dentro desses osteoplastos, os osteócitos. Então, essas células, elas vão trabalhar na manutenção da matriz somente aqui, regional, a localização delas. Então, enquanto os osteoblastos ficam aqui na proximidade dos canais e das trabéculas, os osteócitos vão ficar no interior da matriz propriamente dita. E, por fim, células que têm uma diferença entre as outras, que são os osteoclastos. Elas são células consideradas grandes e que têm mobilidade no interior da matriz extracelular. E são células que apresentam multinuclearidade. Essas células, elas vão ser responsáveis pelo processo de reabsorção do tecido ósseo e remodelação da matriz óssea. Então, quando acontece algum dano em que vai haver um crescimento secundário da matriz, a matriz que já existe, ela vai ser reabsorvida e adicionada ao processo de construção a partir da ação dos osteoclastos. Esses ficam localizados em lacunas denominadas lacunas de Walsh. São locais em que essas células cavam para conseguir fazer o deslocamento no interior da matriz. Então, como a gente pode visualizar aqui, são células relativamente grandes em relação às demais. Aqui são osteócitos, aqui são osteoclastos
dentro das lacunas de Walsh. Esses osteoclastos, como foi dito, apresentam mais de um núcleo, e ficam em deslocamento, fazendo reparos e remodelação da matriz óssea. Bom, para que a estrutura do tecido ósseo se mantenha nos formatos dos ossos e para que seja um tecido estrutural, esse tecido ele é recoberto por membrana interna e externa. São as membranas conjuntivas formadas de tecido conjuntivo denso não modelado, que vão apresentar fibras formando uma rede para dar exatamente a sustentação necessária para o tecido ósseo. Essas membranas elas são denominadas periósteo e endósteo. O periósteo como o próprio nome está dizendo, fica no perímetro, na periferia do osso, na parte externa, fazendo a proteção externa e vai ser rico em fibras de colágeno e fibroblastos. Esses serão utilizados para a manutenção da matriz extracelular do osso. E o endósteo, que é uma membrana que vai fazer parte da superfície do canal medular. Então, ele vai revestir a cavidade interna ou canal medular do osso. A função dessas duas membranas seria exatamente conferir proteção e resistência ao tecido ósseo, que a gente pode visualizar nessa imagem aqui. De maneira mais externa, recobrindo o osso compacto, nós temos aqui o periósteo. De maneira mais interna, em contato direto com o osso esponjoso, nós temos a membrana denominada endósteo. Bom, em relação à estrutura óssea, propriamente dita, nós temos uma classificação denominada macroscópica e outra classificação denominada microscópica. Na classificação macroscópica, nós podemos dizer que o nosso corpo apresenta osso compacto e osso esponjoso, que eu mostrarei a seguir. Na classificação microscópica, nós temos o osso primário e o osso secundário. Então, vamos entender essas duas classificações. Primeiro, a visualização aqui de parte da estrutura de um osso longo, em que nós estamos vendo aqui a denominada epífise ou cabeça do osso. O corpo do osso nós denominamos de diáfise. Então, o osso longo ele tem duas epífises e uma diáfise. Na epífise e no canal medular, nós vamos encontrar aí o osso denominado osso esponjoso, que seria aquele em que no interior da matriz ele vai apresentar as cavidades denominadas trabéculas ósseas. Já na periferia do osso, fazendo o contorno de toda a estrutura das epífises e da diáfise, nós temos o osso compacto, que por não apresentar as cavidades, para que a vascularização possa estar presente nessa estrutura óssea, ele vai ter a presença do sistema harvesiano. Já em relação à microscopia, nós temos o osso denominado primário ou imaturo, que seria a primeira estrutura óssea que começa o seu desenvolvimento durante o nosso período embrionário. Então, a partir de 12 meses até 2 anos de idade, a gente não vai ter mais a presença desse osso primário ou imaturo na estrutura adulta, a não ser num processo de remodelação. E o osso secundário lamelar, que é exatamente a estrutura definitiva presente nos adultos, que vai ter uma organização mais resistente do que o osso primário. Lembrando, o osso primário ele é pouco frequente nos adultos, então ele só estará presente num processo de recuperação ou remodelação óssea. Então, quais seriam as diferenças entre o osso imaturo e o osso secundário ou maduro? No imaturo, como ele está em processo de formação, as células e as fibras elas se apresentam de maneira desorganizada na matriz extracelular. A proporção que esse osso ele vai passando pelo processo de maturação, formando a estrutura secundária do tecido ósseo, as fibras e as células vão se manter de maneira paralela e organizada, fazendo assim com que a estrutura óssea fique mais resistente. Em relação ao processo de formação dos ossos, dependendo do tipo de osso, nós temos 2 tipos de ossificação. A ossificação denominada intramembranosa, por exemplo, ela é comum nos ossos curtos e achatados. É quando a primeira coisa que se forma são as trabéculas
as inervações de sistema circulatório e as membranas conjuntivas, e somente a partir daí a formação do osso propriamente dito no interior das membranas conjuntivas. Já no caso da ossificação endocondral, que é típica dos ossos longos, o nosso primeiro esqueleto embrionário ele vai ser formado de cartilagem hialina. Como tanto tecido cartilaginoso como tecido ósseo são tecidos conjuntivos, os fibroblastos presentes na cartilagem hialina vão começar a auxiliar as células mesenquimais a se diferenciar em estruturas ósseas. Então, vai havendo a formação de uma ossificação primária e, nesse caso, a cartilagem ela vai servir de molde para o processo de formação do osso. Quando esse osso está totalmente formado, a cartilagem ela vai se deter a formar uma membrana articular que vai ficar posicionada nas cabeças ou epífises dos ossos, facilitando assim o processo de movimentação e diminuindo o atrito entre os ossos. Bom, é importante saber que nós temos dois metabolismos em que o osso ele pode estar contribuindo e participando diretamente do nosso corpo, que seria o processo de crescimento, que é quando, durante o desenvolvimento embrionário, até o processo de maturação do osso, esse osso está em processo de formação inicial, e nós temos a remodelação, que seria um processo de regeneração e de reorganização constante que o osso vai passando à proporção que vai ocorrendo seu envelhecimento ou que ele sofre choques mecânicos. No caso, nós temos aqui uma imagem mostrando um processo de remodelação. É bom lembrar que nesse processo de remodelação, nós vamos ter formação de parte de uma matriz inicial ou formação primária e uma reorganização da matriz já existente. Então, para a remodelação óssea, nós teremos a participação dos osteoblastos e dos osteoclastos. Então, o osso normal sofre um processo de fratura. Como o osso é vascularizado, a primeira coisa que vai acontecer aqui na região é a formação de um coágulo. Esse coágulo vai favorecer a reconstrução da matriz óssea. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é que os osteoblastos irão produzir fibras de colágeno, formando um processo de calosidade mole ou de calo mole, porque na verdade é formado de fibras de colágeno. A proporção que a matriz, que já existia, for sendo reabsorvida pelos osteoclastos e sendo redepositada nessa estrutura, esse calo vai se tornando calcificado. Formado o calo calcificado, as células responsáveis pela remodelação vão migrar para outras regiões e o osso ele vai voltar à sua normalidade. É importante considerar que a normalidade do osso vai se dar de acordo com vários fatores: a idade, o metabolismo, quantidade de cálcio, etc. E uma outra alteração que nós podemos considerar relacionada ao tecido ósseo é a osteoporose. O que significa a osteoporose? Quando, principalmente no osso compacto, vai havendo um aumento das trabéculas ósseas, consequentemente causando uma redução da matriz óssea. Então, o osso ele vai aumentando a sua porosidade. Reduzindo a matriz óssea, a gente vai reduzir o depósito de cálcio e de fosfato. E, consequentemente, esse osso ele vai ficar fragilizado. A osteoporose ela pode ser decorrente de carência de vitaminas, redução da quantidade de cálcio, disfunção hormonal ou consequência da idade. Então, necessariamente é preciso fazer uma investigação para que o tratamento adequado da osteoporose aconteça. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.